Cara, é um vídeo meio filosófico, meio conclusões que eu cheguei aqui, um pouco de filosofia, um pouco de conversas que eu tive aí nos últimos tempos com algumas pessoas próximas e em que eu acabei chegando à conclusão de que, cara, hoje eu estou, assim, comparado com a média e tudo mais, talvez bem em relação às pessoas da minha idade, mas eu poderia estar muito além do que eu estou hoje, sabe? Eu poderia ter muito mais dinheiro, ter muito mais liberdade e tudo mais, e eu não tenho, tá? Por algumas questões, algumas decisões que eu tomei na minha vida, lá para os 20 anos e até agora. Hoje eu tenho 25 e eu tenho uma condição boa, mas eu poderia estar muito melhor. Não que eu esteja correndo contra o tempo, tá? E não que isso seja um efeito de comparação. Mas eu digo assim, a mentalidade que eu tenho hoje, a filosofia que eu tenho hoje, se eu tivesse um tempo atrás, cara, hoje com certeza eu já estaria multimilionário, sem sombra de dúvidas, sabe? Mas é óbvio que eu moro no interior, agora tô passando um carro do ovo aqui, vamos esperar ele passar, enquanto eu tomo meu café. Mas enfim, cara, a questão é o seguinte: antigamente o meu maior problema era me preocupar com as coisas que estavam absolutamente fora do meu controle. Fora do meu controle. Eu desperdicei uma boa energia da minha vida. Tá bom, aprendi pra caralho. Aprendi pra caralho. Eu subia no caminhão, no teu elétrico pra fazer discurso pra umas 20 mil pessoas em protestos lá em Belo Horizonte. Viajava pra Brasília, viajava pra São Paulo, conheci várias personalidades legais, fiz um network bacana. Isso valeu demais, é uma experiência que eu não me arrependo. Mas a questão é, eu perdia muito tempo me preocupando com pessoas, coisas que estavam absolutamente fora do meu controle. E a principal delas era política. Então, cara, hoje quando eu vejo um jovem de 20 e poucos anos se preocupando com política, e algumas pessoas acham muito bonitinho, olha, ele se preocupa, é um jovem que se preocupa com o futuro da nação. Meu Deus, é o jovem que vai mudar o Brasil. Cara, de certa forma eu admiro esse jovem, mas eu tenho mais pena dele do que admiração. É uma pena do seguinte, cara, você vai, a não ser que você tenha um projeto de poder por trás daquilo ali, que é o cara vai querer ser um deputado, ele vai ganhar pessoalmente em cima daquilo. É uma grande idiotice se preocupar com política, discutir política, brigar com pessoas por causa de política, tomar posições de fanatismo com política, porque são coisas que estão absolutamente fora do seu controle. Beleza? Então, eu levava muito a sério isso, velho. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu tava indo pra passeata, eu tava organizando manifestação, eu tava indo na Câmara dos Vereadores da minha cidade, encher o saco dos vereadores sobre um projeto de lei que não sei lá o que. E hoje, anos depois, eu vejo que, cara, nada mudou. Nada mudou. É a mesma putaria de sempre. Então, é uma inocência muito grande da nossa parte, da gente que vê as coisas assim de uma forma diferente, achar que a gente vai mudar as outras pessoas. E mudando as outras pessoas, nós vamos criar uma grande revolução cultural no Brasil. Cara, isso não está sob o nosso controle, beleza? E quando eu entendi isso, que foi depois de uma eleição, que eu até fui bem votado, cara. Tipo, eu não fiz campanha, eu postei alguns vídeos no YouTube, umas coisas no Instagram, e eu tive 251 votos, que pra minha cidade aqui é bom. Eu não gastei nem R$ 1.000 na minha campanha. Enquanto teve gente que, cara, vendeu lote, vendeu terreno, vendeu carro e teve menos voto que eu. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Não mudou nada. Não vai mudar nada. O Brasil é isso aqui e pronto, acabou. Agora relaxa também, porque o Brasil não vai virar uma Venezuela. O Brasil não vai ser uma ditadura. Isso é muito pouco provável que aconteça,
beleza? Mas a questão fundamental, se preocupe com as coisas que estão sob o seu controle, porque a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu larguei o foda-se para a política e resolvi me dedicar ao meu trabalho, resolvi me dedicar às minhas empresas, resolvi me dedicar aos meus negócios e tudo mais. Isso que é o game change, velho. Foda-se o Lula, o Bolsonaro, seja quem lá que for. Isso pra mim hoje nada mais é do que entretenimento. Tipo assim, eu entro no Uber e começo a conversar sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. É, enfim, porque é no mínimo divertido conversar sobre essas coisas. Do efeito prático, não vai mudar nada. As pessoas que hoje estão lá, ao invés de estarem estudando, ao invés de estar abrindo negócio, ao invés de estar testando novas ideias, elas estão lá vestindo a camisa do fulano de tal, sabe? Indo brigar por causa de coisas que ele não vai fazer a menor diferença ali, entendeu? Então, uma das grandes coisas que mudou a minha vida nos últimos anos foi eu largar o foda-se pra política, me focar em mim mesmo. Ou seja egoísta. Você tem que ser egoísta. Ah, se você quer o bem do seu país, o bem da sua comunidade, o bem de todo mundo, você primeiro tem que fazer o seu, velho. Porque quando você tiver a sua grana, você tiver poder, você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E é isso que importa. É assim que você vai mudar o Brasil, mudando você mesmo, mudando a sua realidade, porque aí você vai conseguir dar oportunidade para as pessoas, você vai conseguir ajudar outras pessoas praticamente, ao invés de ficar só reclamando e apontando o dedo e falando que a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, que velho, foda-se, foca em você, seja egoísta mesmo e é isso aí.